Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, capítulo 43 ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Cirilo escreveu: tudo o que Jesus fez foi objeto de admiração geral. Algo principal e divino brilhou em todas as suas operações, como ele havia dito, nele brilharão a glória e o esplendor. Salmo 20. E embora todos se maravilhassem com as coisas que ele fazia, ele não se dirigia a todos, mas apenas aos seus discípulos, nas palavras que se seguem. E todos se maravilhavam com todas as coisas que ele fazia, e ele dizia aos seus discípulos: Ele já havia dado a conhecer a sua glória aos seus discípulos na montanha e depois curou um homem possuído pelo demônio. Mas era apropriado que ele sofresse a paixão para nos salvar. Os discípulos, atordoados, poderiam muito bem ter dito: Estamos enganados ao acreditar que este é Deus? E para que soubessem o que aconteceria com a sua pessoa, ordena-lhes que conservem na sua inteligência, como depósito certo, o mistério da sua paixão. É por isso que ele lhes diz: Coloquem estas palavras em seus corações. O simples fato de dizer você já os distingue dos outros. Porque não era apropriado que as pessoas comuns soubessem que Jesus tinha que sofrer, mas era mais apropriado que elas soubessem apenas que ele ressuscitaria após a morte, destruindo assim a morte, para que não se escandalizassem. Talvez alguém diga: como é que os discípulos ignoravam o mistério da cruz, quando nas Sagradas Escrituras ele estava tão claramente explicado em muitos lugares? Mas, como diz São Paulo, até então havia um véu na alma de quem lia Moisés, porque convinha que aqueles que se aproximavam de Cristo dissessem: Retira o véu dos meus olhos, e admirarei a maravilha da tua lei. Salmo 118. São Tito escreveu: Assim, enquanto todos admiram os seus milagres, ele prediz a sua paixão, porque não são os sinais que salvam, mas a cruz que dispensa benefícios. Por isso acrescenta: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. São Beda escreveu: esta ignorância dos discípulos não é precisamente filha da sua falta de jeito, mas antes do seu amor. Porque, como ainda eram carnais e não conheciam o mistério da cruz, não podiam acreditar que aquele que acreditavam ser o verdadeiro Deus morreria. E como estavam acostumados a ouvi-lo falar por parábolas, quando ele disse que seria entregue, acreditaram que ele disse isso de forma figurada, referindo-se a outra coisa. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!